Ganhamos mais um jogo apertado, difícil, mas a gente ganhou. Sim, estamos aqui hoje para falar sobre Copa do Mundo. Eu sou daqueles torcedores que só aparecem de 4 em 4 anos, não entendo absolutamente nada de futebol. O máximo que eu entendo é que a bola tem que ser colocada dentro do gol e é isso. Mas falaremos hoje sobre daqui pra frente, o que a gente precisa, na opinião de um completo leigo. Então, se você discorda, se você tem algo para acrescentar, pode falar aí, porque provavelmente você entende mais que eu. Uma das paradas que tá sendo extremamente falada é sobre o Neymar. Toda a convocação, até antes disso, né, falando, o Neymar não se esperança pro Hexa. Sei que tem gente que fala isso pelo conteúdo, pelo meio, mas é inegável que o Neymar ainda impõe um respeito absurdo e a galera ama ele, tem uma imagem do Neymar que eu acredito que não é condizente com o futebol que ele tem mostrado recentemente. Eu não tô falando que o Neymar é um jogador ruim, longe disso, né? Até porque ele chegou onde ele chegou sendo um dos melhores. Inclusive, acho que depois do Pelé, ele é o jogador brasileiro que as pessoas mais conhecem, pelo menos vídeos de pessoas turistando em outros lugares fora do Brasil. Sempre citam, Brasil, Neymar, Pelé. Não dá pra só ignorar a relevância absurda que esse cara tem. Foi assistir o jogo contra o Haiti no shopping, então tinha muita gente, e a cada vez que o Neymar aparecia, parecia que era gol do Brasil, porque a galera tava vibrando pelo Neymar, sabe? E era exatamente isso que eu queria falar, porque ele não jogou nesse jogo contra o Japão, nem chegou a pisar em campo, ele aqueceu algumas vezes, inclusive a narração o tempo inteiro falava, a imagem do Neymar aí pra vocês, o Neymar tá se aquecendo, hein, o Neymar tá se aquecendo, e o Ancelotti não colocou ele pra jogar. Eu acho que foi uma escolha muito acertada, que ele colocou o Neymar pra jogar contra o Haiti, e mesmo com todas essas observações sobre o Neymar, eu ainda tinha aquela coisa de, será que ele vai fazer uma gracinha aqui, vai fazer uma jogada bonita, um drible, vai tentar armar uma jogada, só que ele não teve espaço e nem tempo pra isso, dá pra colocar dessa forma. Mas eu acredito que ele não vai ser a estrela, já não tá sendo, né, até porque ele não tá jogando, porque o Vinícius Júnior é absurdo. O cara tá jogando um futebol surreal. Nesse jogo, inclusive, ele estava totalmente preso, tava com uma marcação gigantesca em cima dele. Sempre que a bola ia pro pé dele, tinha duas pessoas marcando e ele não conseguia espaço para continuar se movimentando, então ele tinha que recuar a bola ou tentar tocar. Só que mesmo assim, uma das jogadas mais bonitas do jogo foi o Vinícius Júnior recebendo a bola, driblando dois, e a finalização foi muito boa, só que teve uma defesa espetacular do goleiro do Japão também, que jogou muito bem nesse jogo, inclusive. E é sobre isso, eu não tô falando que o Vinícius Júnior vai carregar tudo e que ele vai ser a maior coisa. Ele já tá sendo, extremamente importante. Porém, o que eu queria falar é que nem o Vinícius Júnior, nem o Neymar, e me dói falar nem o Endrick, porque o Endrick é um dos meus jogadores favoritos. Eu não entendo muito de futebol, não sei como que tá a carreira dele no Real Madrid atualmente, mas ele passa uma vibe muito boa, ele joga bem, sabe? Fez gol no primeiro jogo. No primeiro jogo, ele fez gol no amistoso. Ele fez um gol também que foi anulado durante a Copa, mas o último gol dele foi no amistoso. E é isso, eu gosto muito do Endrick, mas também sei que ele tá longe de ser a pessoa que vai carregar o Brasil. O Vinícius Júnior tá com muito mais essa pressão em cima dele, né? Mas é como o Link do canal Quadrinho na Sarjeta falou, eu vi um corte dele depois do primeiro jogo contra o Marrocos, e ele falando, cara, a gente tem que parar de achar que vai ter uma estrela que vai carregar a gente. Talvez isso venha muito por conta do Pelé, acho que inclusive ele falou isso, que foi, né, o grande nome do Brasil por muito tempo, que carregou muitas das vitórias mundiais do Brasil. Mas é aquela parada que uma pessoa só, hoje em dia, é muito difícil de fazer essa diferença toda. Se tem um time que tem uma constância de jogadores que são bons, a gente não precisa de um excelente que vai estar com toda a responsabilidade nas costas dele. Até porque o Vinícius Júnior não conseguiu jogar nesse jogo. Claro, tem inúmeros outros nomes na seleção atual que estão conseguindo fazer um jogo bom. O Matheus Cunha, por exemplo, tá um absurdo também nesses últimos jogos. Nesse último jogo contra o Japão, ele também não teve tanta participação assim, apesar de ter tido 2 lances que foram ele e, claro, tem assistência dos outros jogadores, mas ele que levou a pressão pro Japão, ele que fez as jogadas, fez o chute a gol e chegou perto de marcar. Porém, mesmo o Matheus Cunha sendo um bom jogador que tá fazendo um gol, que é isso que importa no final das contas, né? Ainda assim, ele não é a estrela sempre vai continuar sendo o Vinícius Júnior, porém, ele faz toda a diferença do mundo. O Martinelli, que fez o gol da vitória, né? Tava 1-1, um gol do Casemiro, que inclusive teve uma partida terrível, só que a partir do segundo tempo ele conseguiu dar 2 lances que foram perigosos. A primeira cabeçada, que foi aquela que saiu resvalando em um e outro, quase entrou no gol, saiu, foi ele que fez. E a segunda também, o gol, com uma assistência brilhante do Gabriel Magalhães, que fez 2 cruzamentos que foram fora de série. Um deles não foi gol, mas foi esse gol de cabeça do Casemiro. Mas é isso, cara, a gente tem que confiar mais no time como um todo, tem que ter mais entrosamento, porque a gente tentou muito jogar com o Vinícius Júnior, era nítido que todas as bolas estavam indo para a lateral onde o Vinícius Júnior estava, a gente tentava o tempo inteiro armar jogadas com o Vinícius Júnior. Ele conseguiu fazer aquela jogada que, claro, foi absurdo o que ele fez ali, ele driblou o primeiro, foi no segundo, driblou também, finalizou, mas o goleiro conseguiu defender. Mas a gente não pode depender desses pequenos milagres, até porque o Vinícius Júnior não conseguiu jogar nessa partida. A gente
tinha que achar outras pessoas. O Endrick também, que eu gosto bastante, não conseguiu desenvolver. A bola chegava nele, mas ele tentava muito fazer um toque ou coisa assim. Ele não tava com a confiança, pelo que parecia, né, pra finalizar, ir pra cima, tentar driblar, fazer uma coisa. Mas, enfim, o que eu queria falar é que a gente precisa melhorar o entrosamento. Pelo menos é o que eu acho, não sei se vocês concordam. E é isso aí, esses eram os meus 2 centavos que eu tinha pra acrescentar. Não tava com esperança nenhuma de chegar longe, e a gente até que tá indo bem, né? Estamos indo pra oitava. Eu sei que essa rodada nem existiria nas outras Copas, mas estamos aí nas eliminatórias. Vamos ver como vai ser o próximo jogo no domingo.